Está no ar Porto de Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana iremos continuar repercutindo a paralisação dos caminhoneiros e principalmente o reflexo que isso vai acarretar no nosso país. E para isso recebo dois amigos, dois convidados para que possam debater este tema tão relevante juntamente conosco. Meu primeiro convidado é Marcelo Neri, presidente do Sindamar, Sindicato das Agências de Navegação do Estado de São Paulo e empresário também. Marcelo, obrigado pela tua presença, sempre um prazer ter você aqui conosco no sofá do Porto de Negócios. Eu que agradeço mais uma vez por estar participando com vocês. Meu segundo convidado é meu amigo Fernando Acauí, promotor de Justiça do Estado de São Paulo, este ator tão importante e relevante agora nesse reflexo da paralisação dos caminhoneiros. Fernando, obrigado pela tua presença, pela primeira vez aqui no Porto de Negócios, juntamente conosco. É verdade, fico muito honrado com esse convite que foi formulado e poder participar de um programa que tem tanta audiência e que tem tanta relevância aqui para a nossa região. Nós vamos explorar muito com o Fernando todos os reflexos que nós teremos a partir de agora em função da paralisação que foi realizada pelos caminhoneiros. Para iniciar o nosso programa, vamos acompanhar uma reportagem que foi realizada pela equipe de jornalismo da Santa Cecília TV. Acompanhe. Carros blindados, patrulhamento com motos, homens armados com fuzis. Ao todo, 1.500 militares foram empregados na chamada Operação Caiçara, a ação para a ocupação de pontos estratégicos do porto. A presença das Forças Armadas garante a segurança e a livre circulação de caminhões na Alemoa e em toda a região portuária. No local onde os manifestantes se concentravam, não há mais barracas e faixas. Ao longo de toda a região, o que se vê é o tráfego de caminhões se intensificando. A situação está voltando à normalidade. Há poucos dias nós estivemos aqui neste mesmo local, perto da entrada de um terminal de containers, e não havia nenhum caminhão por aqui. Hoje o que a gente observa já são caminhões na fila, carregando containers prontos para descarregar. Isso mostra que a rotina do porto vai sendo retomada. Lembrando que por aqui, pelo Porto de Santos, circulam todos os dias cerca de 10 mil caminhões. A Comissão de Gerenciamento de Crise analisou o cenário atual. Em entrevista coletiva, o presidente da Codesp afirmou que as atividades portuárias devem ser normalizadas até a próxima segunda-feira. Podemos declarar, o Porto de Santos nunca esteve parado, teve as suas operações reduzidas em função do volume de caminhões que operam no porto. 68% da atividade do porto depende do modal rodoviário. Então, mas o modal ferroviário estava operando, o acesso ao porto garantido e nunca tivemos interrupção do canal, a Marinha esteve presente, a Polícia Federal, a nossa Guarda Portuária, tudo aconteceu dentro de uma normalidade em função da condição de restrição de chegada e saída de carga pelo modal rodoviário. O general que comanda a operação garantiu que tudo ocorreu de forma pacífica. Nós continuaremos em posição, aguardando novas ordens, pelo menos até o fim do decreto presidencial que instituiu as operações de garantia da lei e da ordem. E eu posso assegurar, mais uma vez, que o porto encontra-se na área externa, em completa segurança, com livre tráfego de caminhoneiros, seja ele de grãos ou de contêiner ou de qualquer outro tipo de carga. E as operações transcorreram também de uma forma bastante segura, o efeito surpresa, né? Nós ocupamos as posições na madrugada, sem haver nenhum tipo de conflito. Também não houve por parte dos manifestantes a intenção de disputar espaço, e isso facilitou demais as operações militares. Inevitavelmente, o primeiro tema que temos de abordar no nosso programa é o mercado. E para isso, eu vou começar pelo Marcelo Neri. Marcelo, já existem aí estimativas, algo em torno de 1,5 bilhões de prejuízos para o segmento portuário e para toda a cadeia que envolve o segmento portuário. Eu costumo dizer que porto está ligado diretamente a negócios, fazendo até uma analogia com o nome do nosso programa. E negócios possuem alguns pilares. Evidentemente, a questão financeira é extremamente importante, mas eu ainda acredito que um outro pilar também é importante, Marcelo, que é a
credibilidade. Como é que nós vamos ficar daqui para frente em relação a estes prejuízos e principalmente em relação à credibilidade do nosso país? Maxwell, é difícil até a gente tentar achar um número para isso, né? Em termos de porto, do segmento portuário. Se fala aí de 1,5 bilhão, mas isso pode ser até mais, né? Eu começaria comentando o que você colocou na tua pergunta, a questão da credibilidade, que eu acho que é o que está aí mais intangível e que você não tem como medir, né? Então, quer dizer, o Porto de Santos funciona à base de comércio exterior, à base de sinergia de contratos e você nunca sabe até onde vai terminar esse número, esse prejuízo, né? Então, você tem a questão da visibilidade em termos de credibilidade e, principalmente, de previsibilidade. O que o investidor, os atores do comércio exterior, eles procuram em termos de transação comercial? Tem a parte da logística, que é predominante, né, imperativo para que as coisas se executem, né? E se você não tiver previsibilidade das coisas, né, você aumenta o teu risco país. Você não consegue mitigar o risco e, evidentemente, os custos aumentam. Você imagina um investidor que está investindo numa transação qualquer de comércio exterior e ele não sabe o que vai vir no próximo mês, né? Como nós tivemos aqui no caso do Santos, até da questão da dragagem. De uma noite para o dia, você tem aí mudando a profundidade do canal, né? Então, contratos sendo empilhados por conta de um gargalo logístico, né? E a questão das greves, né? Você já tinha aí a greve fiscal dos fiscais da Receita, dos auditores, e agora tem essa greve que realmente acabou assolando o país, porque nós vimos o quanto nós somos dependentes desse modal de transporte, né? Foi uma escolha que o país fez há muito tempo atrás. Fernando, eu conversando com inúmeras pessoas, e aí, se você me permitir, vou até fugir um pouquinho da pauta, porque a gente falou em relação à questão da credibilidade. Nós tivemos aí o pronunciamento, mais recentemente, do presidente da República se comprometendo na redução, efetivamente, do diesel. A gente vem percebendo que isso não está ocorrendo no país em virtude de todo o engessamento da máquina, entre outros fatores que podem fazer com que este valor não chegue efetivamente na bomba, como a gente vem acompanhando hoje. A reivindicação dos caminhoneiros em relação a esta questão do diesel era a pauta direta desta categoria. Como é que a gente pode se comportar daqui para frente, uma vez que a gente já vem percebendo que este valor não vai chegar diretamente lá na bomba? Bom, isso é muito preocupante, né? Porque isso pode levar a uma nova paralisação. Quer dizer, o governo vai ter que, de alguma maneira, responder àquele anseio dessa categoria. E a gente já percebeu que alguém vai pagar essa conta, se isso efetivamente acontecer, o que não é uma tradição aqui do nosso país. Porque o que a gente sempre verifica é que determinadas reivindicações, no que tange a combustíveis, elas, mesmo quando há uma redução na refinaria ou de alguma redução de impostos ou de algum outro tributo que incida sobre esse produto, a gente verifica que lá na ponta, lá na bomba do posto de gasolina, isso não reflete em favor do consumidor. A gente pode dizer que o Ministério Público tem uma tarefa árdua pela frente, Fernando, em virtude de tudo que a gente vem acompanhando? Eu acho que sim, eu acho que nós vamos ter que fiscalizar, né, o cumprimento desses acordos, porque nós não podemos esquecer que para cumprir estes acordos, né, de algum lugar esse dinheiro está saindo, e as notícias que a imprensa traz são no sentido de que está saindo da educação e da saúde, uma boa parte. Ora, se isto efetivamente estiver acontecendo, nós vamos ter problemas na saúde, na educação. Entra, portanto, a fiscalização do Ministério Público para exigir do governo federal o cumprimento desses compromissos constitucionais que ele tem. Isso vai refletir certamente no repasse
a estados e municípios, e o município lá na ponta é o que vai mais É o mais sofrer. prejudicado, sempre. Porque na hora que a merenda, a falta de uniforme, ou enfim, qualquer coisa relacionada à educação acontecer, é na porta da municipalidade que as pessoas vão bater e vão acusar os municípios de não estarem cumprindo adequadamente. Mas a gente sabe que, na sua imensa maioria, os municípios brasileiros dependem desta verba que vem do governo federal e dos governos estaduais, na medida em que a nossa Constituição ela foi totalmente arquitetada para que as prefeituras, muito embora os municípios sejam entes autônomos, eles estejam sempre com o pires na mão para ir a Brasília e para ir à capital do seu estado, pedir, pelo amor de Deus, né, verbas para poder custear compromissos que são constitucionais, como eu disse, de todos os entes. Marcelo, será que este é aí um dos fatores no qual a gente ainda precisa continuar reivindicando a municipalização dos portos? Será que essa é a grande saída? Já debatemos isso aqui inúmeras vezes, mas fruto de todo esse processo agora que o Acauí colocou de forma bastante relevante, a gente pode perceber que a municipalização talvez seja a grande saída para todos os portos do Brasil? Em alguns países do mundo acontece dessa forma, acontece com sucesso. Eu acredito que sim, mas eu já fui até mais defensor nessa questão de você ter aí realmente a municipalização do segmento portuário e talvez aí em outros segmentos também. O que acontece é o seguinte, que haja a municipalização, mas que, havendo a municipalização, é preciso ter consciência que hajam técnicos operando no local. Não adianta você municipalizar e você não ter técnicos nos locais. Nos locais que você acaba trazendo para si o mesmo problema que você tinha antes, né? Que um governo federal está longe do porto, né? Não sabe o que está acontecendo dia a dia no segmento portuário e de repente todo mundo acha que vamos municipalizar, que vai dar certo, que as pessoas que vão comandar, governar, liderar estão aqui do lado do porto, desde que haja um sentimento de busca dos interesses do porto, colocando técnicos, pensando como um todo. Resumidamente, a gente pode dizer que transferir sim para a municipalidade, mas com regramento, apoio e suporte para que haja uma transferência eficiente, para que a gente não sofra a síndrome do eu te disse, ou seja, repassar e, consequentemente, dizer eu te disse que não ia funcionar em virtude do apoio e falta de suporte que aconteceu naturalmente em outros processos também que a gente já conhece. É mais fácil, né? Quando a gente fala de municipalização, a gente pensa em equacionar de maneira mais fácil, porque nós já estamos aqui, conhecemos os problemas do porto. Existem até mais técnicos, né, no local para você gerir. Fernando, a gente acompanhou muito, principalmente, toda esta movimentação. E eu gostaria até de usar todo o teu conhecimento até para os nossos telespectadores, porque uma palavra que a gente ouviu muito na mídia foi a questão do lockout, né? O governo pontuou muito esta condição em virtude aí do apoio do empresariado em relação a esta paralisação. O que efetivamente o lockout representa, até para que os nossos telespectadores entendam, e quais seriam as consequências que esses empresários hoje podem sofrer diretamente por parte do governo, Fernando? Esse lockout seria uma greve indireta, né, por parte do empresariado que estaria a coibir os seus funcionários de exercerem as suas funções adequadamente. Mas, com todo o respeito, não foi isso que aconteceu. Ou, pelo menos, se aconteceu, e eu duvido muito que tenha acontecido, isso ainda não ficou comprovado. O que aconteceu de verdade é que, primeiro, não houve greve. Porque nós estávamos falando de um movimento de uma categoria autônoma. Consequentemente, você não tem
Mas teve um esforço muito grande para caracterizar como greve. A gente percebeu isso. Teve. A mídia fez um esforço grande para caracterizar. Talvez E o governo, no primeiro movimento, Fernando, só concluindo minha linha de raciocínio, fez essa força também para tentar caracterizar isso como uma greve. Mas eu acho que por pura ignorância com relação ao termo. Porque não dá para você ter greve sem existir uma categoria devidamente representada. Ali você tinha movimentos, né, que, claro, você pode até ter sindicatos, etc., mas essas pessoas não estão ligadas ou subordinadas a uma determinada empresa, né, a uma categoria efetivamente sindicalizada. São autônomos diretos. Que aderiram, por isso que eu acho que o termo movimento é muito mais adequado. E, obviamente, que determinados setores empresariais simpatizaram com este movimento porque também os atinge. Claro, eu sou dono de uma transportadora, eu tenho lá uma frota de caminhões que eu abasteço com diesel. Se abaixar na bomba para os autônomos, abaixa para mim também. Óbvio. Então, isto não significa necessariamente que esse empresário ele proibiu o seu funcionário de trabalhar querendo, de alguma maneira, caracterizar uma greve desses funcionários. Ao contrário, esses funcionários estavam também apoiando seus colegas autônomos e com o patrão dele também simpatizando e aderindo a este movimento. Eu acho que, na verdade, o governo federal, quando começa a querer caracterizar lockout e começa a colocar a Polícia Federal para apurar esses fatos, né, meio que pressionando de alguma maneira, talvez na cabeça desse time de políticos que estavam à frente da questão, representando o governo federal, Secretaria de Governo, Secretaria de Segurança Pública, etc., talvez na cabeça deles essa intimidação pudesse reverter em favor do governo. Eu ia usar essa palavra. Será que intimidação, houve total. uma intimidação não tenha dúvida. a essa classe empresarial, principalmente dos transportadores, pelo apoio que deu à paralisação? Mas eu acho que muito mais do que isso, Marcelo, foi uma tentativa do governo de mostrar para a sociedade que estava fazendo alguma coisa. Só que não percebeu o seguinte, a sociedade, pelo menos até um determinado ponto, né, da questão, estava a favor. Então não estava contra o movimento, porque acreditava, o que no final está se mostrando totalmente equivocado, que isto poderia também beneficiá-la se a redução dos impostos atingisse os combustíveis como um todo. E que, na verdade, não era essa a pauta. E, se você me permite, eu acho que a gente tem uma miopia bilateral. A gente tem uma miopia do governo, que não consegue ou não quer enxergar absolutamente tudo o que é necessário para a sociedade, para impulsionamento da economia, mercado, trabalho e assim sucessivamente. E a gente tem uma miopia da sociedade, da população, Fernando, porque, na verdade, a pauta deveria ter sido mudado antes do pronunciamento do presidente da República. Exato. Como havia-se uma pauta focada exclusivamente no diesel e no levantamento do eixo de não cobrança do pedágio, a partir do momento que o presidente da República também atende 100% dessa pauta, Fernando, eu quero entender que a paralisação ela perde motivo. Ela perdeu e veja, quem está sofrendo agora também, o dano colateral, é a própria sociedade que apoiou os caminhoneiros, porque a gasolina já subiu. Na verdade, essa história toda de lockout foi exclusivamente para dar uma resposta, e uma resposta equivocada para a população, porque não teve. E só se me permite, rapidamente, em cima do que o Cauê falou, é muito importante, claro, que a gente detecte de onde veio a greve, o que, né, esse movimento mas é mais importante ainda, eu acho, a tomada de consciência, o quanto nós somos quase que exclusivamente, absolutamente dependentes do modal, que para o país. E não para só segmento portuário, para tudo, né? A logística para um país, né, o transporte é importantíssimo. E é tão complexo, a gente é dependente de um modal que no país, no Brasil, é extremamente complexo. Eu costumo dizer que se você for para Brasília sentar para negociar com o modal ferroviário, você senta ali 3, 4 empresas. E o modal rodoviário você vai sentar
Como é que você faz? E com quem, Os né? caminhoneiros do Brasil inteiro, né? Você tem sindicatos, mas a representatividade é muito complexa, né? Então E é o que não dá, difícil. talvez, é essa previsibilidade que a gente precisa. Eu vou precisar chamar o nosso intervalo e vou deixar um questionamento para os nossos dois convidados. O ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão mais recentemente. Quais são os impactos que isso vai gerar também, principalmente no nosso segmento portuário? Porto Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Marcelo Neri, presidente do Sindamar e empresário, e o meu amigo Fernando Acauí, promotor de justiça do estado de São Paulo. No último bloco, deixei uma pergunta para os meus dois convidados. Eu vou começar por você, Marcelo. Nós acompanhamos agora, mais recentemente, o pedido de demissão do ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente. O que esse pedido efetivamente vai gerar ou impactar no nosso futuro, principalmente no segmento portuário? É de difícil, é um questionamento que traz uma equação de difícil resposta, porque a gente sabe que, na minha opinião, houveram dois erros na questão dessa política de preços de combustível na Petrobras. Primeiro, um governo anterior, o governo do Lula e Dilma, que eles congelam o preço dos combustíveis e deixam a Petrobras em situação bastante difícil. Isso foi falado muito à época, que a Petrobras já vinha, e a gente sabe tudo aí o que ocorreu em relação à corrupção, né, também, mas também essa política de preços à época foi comentado muito que não era por aí, né? E aí vem, você tem um presidente, o Pedro Parentes, que ele traz uma linha, que é uma linha, inclusive eu já tive a oportunidade de estar com o Pedro Parentes, eu conheço a linha dele de raciocínio, ele veio da empresa Bung, por exemplo, e ele cai para dentro das empresas para corte de custos e para olhar acionista, né? Então, a gente está falando de iniciativa privada, porque a Petrobras não é uma empresa somente do poder público. Então, ele vem e faz sim um bom trabalho em termos de levantar a Petrobras. Só que, na minha opinião, e eu sei que eu divido aí, as opiniões são diferentes, eu acho que ele vai para uma política de preços de atrelar o preço à volatilidade do mercado internacional, que todas as petrolíferas do mundo seguem essa linha, né? Não está incorreto, mas que talvez por um momento sensível que o país passava, talvez não fosse essa solução de extremos, né? Você tem ali lá atrás o preço congelado e agora eleva o preço a uma volatilidade que você não tem previsibilidade, né? Que o caminhoneiro, inclusive, reclamava, as empresas, um dia está um preço, outro dia está outro, e você não tem uma previsibilidade. Com total fundamento. Com fundamento, né? Por isso que é difícil equacionar, porque você tem ali um movimento com uma certa razão. Não está sobrando muito dinheiro para o caminhoneiro. E, por outro lado, você tem uma empresa que precisa se levantar com um líder que realmente estava fazendo um trabalho interessante, mas interessante para quem, né? E a gente tem que olhar o todo, né? Então, talvez ele tenha realmente, na minha opinião, pesado um pouco a mão. Poderia ser algo ali parecido, mas com uma média trimestral ou algo que tivesse mais previsibilidade. E ele vem com essa política muito de mercado internacional, né? Imediatista. A demissão dele, ele se coloca aí como, se posiciona, eu acho que talvez corretamente para ele mesmo, né? Porque vinha fazendo uma política e o governo, ele cede aí a questão do movimento. Mas com relação a impactos, eu não sei se vai realmente impactar muito, porque o próprio governo já está tirando de outros lugares aí para deixar a Petrobras numa posição mais confortável, né? Fernando, usar a tua experiência, eu não posso me privar de fazer esse questionamento. O mercado financeiro é especulativo.
Está aí o esclarecimento feito pelo Marcelo, que demonstra aí um mercado que atua desta maneira. Como é que a gente protege o mercado e principalmente a população, que é a maior impactada dentro deste processo de um mercado tão especulativo como esse que a gente pontuou hoje? Existem aí ferramentas, principalmente para que a gente possa proteger hoje o nosso país, que vem aí enfrentando uma crise há mais de 4, 5 anos, Fernando? Nessa área, né, nesse segmento de petróleo e gás, que é quase que um monopólio, né, da Petrobras, pelo menos no que tange a exploração, eu acho que estava na hora do Brasil fazer a lição de casa e verificar naqueles países mais abertos nesse segmento como é que as coisas funcionam e se elas estão ou não estão dando certo. Eu acho que aquele mote do petróleo é nosso, isso daí já é ultrapassado, né? A Petrobras, como o Marcelo bem disse, é uma sociedade de economia mista, com capital aberto e que tem que dar uma resposta para os seus acionistas, assim como qualquer grande empresa desse segmento teria de fazê-lo. O grande problema é que quando nós temos uma única empresa detendo grande parte de toda a produção e distribuição e varejo de um determinado segmento. Concentração de share absoluto, né? A gente E com o percebe governo isso. federal tendo um interesse muito grande, né, nos dividendos que essa empresa vai apresentar, a gente fica nessa volatilidade aí que foi levantada pelo Marcelo, e isso não é bom para a sociedade. Muito melhor, creio eu, seria operar como nos Estados Unidos, com várias empresas no segmento, com livre mercado, cada uma delas competindo entre si. Claro que o preço do barril do petróleo a nível internacional, isso tem um impacto, tem uma influência, mas a gente consegue ver que funciona muito melhor do que quando você tem uma empresa e que um capital muito grande federal e que quer uma resposta, quer esta empresa retornando para o governo federal, e aí você começa um protecionismo que é muito complicado, né? Uma política de preços que vai sempre tentar, ou nem sempre, né? Porque como também foi lembrado, houve um congelamento, né, que era muito mais de natureza política, mas que em contrapartida detonou com a empresa, né, em certos aspectos, e agora, por outro lado, o governo deixando ela correr solta. Então, se a coisa tivesse sido equilibrada lá atrás, né, hoje talvez a gente não tivesse nessa situação. Tem algo na mesa ainda que nós não colocamos, né? O governo justificou aí principalmente a não exploração ou continuidade da exploração de petróleo no nosso país em virtude da queda do petróleo e o barril chegando a $50. Hoje o barril já beira aí 70, 80 dólares, chegando novamente próximo a $100, o que pode justificar aí para o nosso governo a continuidade da exploração de petróleo no nosso país, porque esta desculpa, se assim eu posso colocar, foi utilizada num passado não muito distante. Felizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria agradecer muito aos meus dois convidados pela participação hoje aqui e levando, principalmente, esclarecimento aos nossos telespectadores. Fernando, muito obrigado pela presença. Prazer te ter aqui conosco no Porto e Negócios. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigado. Marcelo, como sempre, você já tem cadeira cativa aqui conosco também. Muito obrigado pela presença no nosso programa. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, viver é ficar se equilibrando entre escolhas e consequências. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Society Corretora de Seguros, Transtec World Logística, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.